Quantos creem que há uma palavra, uma mensagem do Pai para nós nessa noite? Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler um versículo aqui seria o suficiente, mas para compreensão melhor do que Deus quer falar com a gente, eu vou pedir para você acompanhar a leitura aí, você que está em casa. Samuel vai dar um jeitinho de pôr na sua tela. Atos capítulo 9, e vamos ler os versos 10, 11 e 12. Atos 9, versículos 10 a 12. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui eu acho que nós vamos ter, acho que não. Acompanhe na sua Bíblia. Acompanhe no seu aplicativo, se você tem acesso à internet. E você que está em casa, você pode acompanhar também. Atos 9, versículos 10 ao 12. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. O que ele está fazendo, gente? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Pai, obrigado pela bênção, pelo privilégio que temos de poder abrir a Bíblia Sagrada e ler, Senhor, alguns textos, e desse texto e do contexto do texto que lemos, poder extrair uma mensagem. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, fala com os teus filhos, fale a mim novamente. O Senhor já revelou algo ao meu coração, já falou comigo através desse texto, mas sempre que lemos trechos da sua palavra, há uma revelação, há uma mensagem. Ó Deus, então, traga essas mensagens, traga essa revelação a mim novamente e a todos que estão cultuando o teu nome nesta hora. Tira de nós toda distração, tudo aquilo que sirva ou que serve de obstáculo, tudo aquilo que impede cada um de nós receber esta mensagem. Ó Deus, tira esse obstáculo, tira, ó Pai, essa pedra que possa, porventura, atrapalhar a compreensão. Então, toda distração, todo medo, toda dúvida, ó Deus, repreende em nome de Jesus e ajuda-nos a compreender essa palavra e praticar essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus por aqueles que estão em casa, aqueles que estão precisando de uma direção, de uma palavra, de um milagre, de uma resposta. Ó Deus, fala com o teu povo conectado e com o teu povo que está aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus e proibimos o diabo de atrapalhar esse culto em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. O assunto de hoje, o tema dessa palavra é enxergando no escuro. Ou, para sermos mais teólogos, né? Crendo sem ver nada.
enxergando no escuro. O capítulo 9 de Atos, ele começa, ou melhor, o capítulo de Atos fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, que mais tarde vai se chamar, ou melhor, passa a ser chamado de Paulo, ele era uma pessoa muito zelosa. Paulo, ele era muito zeloso pelas tradições judaicas. E essa sua dedicação, esse seu zelo pelas tradições judaicas, ele acabou iniciando uma campanha de perseguição. Ele não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele chega até a ir falar, versículo 1, ele chega até a ir falar com o grande sacerdote. E no versículo 2, ele pede, do capítulo 9, ele vai falar com esse sumo sacerdote, com esse grande sacerdote, ele vai pedir cartas de apresentação para as sinagogas, lugares onde os judeus, se reuniam. Vai pedir cartas para as sinagogas de Damasco, da cidade de Damasco. Porque com esses documentos, Paulo, ele poderia prender os cristãos que moravam em Damasco e trazê-los de volta para Jerusalém para serem julgados. Então, Paulo tem agora Saulo, ele ainda é Saulo. Saulo tem essa procuração, uma procuração que lhe dá o direito de prender os seguidores de Jesus. E ele agora está a caminho de Damasco. Está indo para Damasco. E quando ele já estava chegando na cidade, versículo 3, de repente, a Bíblia fala que uma luz muito forte, vindo do céu, brilhou em volta dele. No versículo 4 fala que ele cai no chão. E dessa luz ele ouve uma voz. Ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele responde para essa voz, porque ele não está vendo, então ele responde para essa voz: quem é o Senhor? Quem é o Senhor que fala comigo? E aí, daquela luz, a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora, a voz falando, que é o próprio Senhor Jesus, agora você vai se levantar, entra na cidade que é logo aí, e alguém vai dizer para você, olha, é assunto para outro dia, como Deus não revela tudo, Entra na cidade, porque vão dizer para você o que você deve fazer. E a Bíblia fala que Saulo, no versículo 8, ele se levanta do chão, abre os olhos e ele não vê absolutamente nada. Ele fica cego, talvez por causa do brilho resplandecente dessa luz. E ele é ajudado pelos homens que estão acompanhando, pelos homens que estão viajando com ele. E aí esses homens, guiando Paulo, porque ele não enxerga, nesse momento ele está cego, ele é guiado por esses homens, e esses homens o conduzem até a cidade de Damasco. A Bíblia fala que Paulo ficou 3 dias cego. E esses 3 dias sem ver nada, algumas Bíblias dizem que ele jejuou. Outras traduções falam que ele ficou sem comer e sem beber, que é a mesma coisa. Mas o fato de estar jejuando, você vai entender já já.
E lá na cidade de Damasco havia um discípulo, um seguidor de Jesus, chamado Ananias, que nós lemos aqui no início. E para Ananias, quem está acompanhando, diga amém. Muito bem, muito bem. Você que está em casa, diga aí amém. Estou acompanhando também. Interaja conosco, se você puder. Então, para Ananias, Deus aparece em visão para ele. Paulo está num lugar, numa casa, na casa de Judas, em uma casa. Ananias está em outro lugar. Paulo está cego, em jejum, e ele estava orando. Estava orando. Enquanto Paulo está orando, Saulo está orando, Deus visita, numa visão, Deus fala com Ananias, um outro discípulo, um outro seguidor que está em outro lugar, em outra casa. Como nós lemos aqui no versículo 11, e Deus aparece em visão e falou assim: Ananias, levanta-se, se apronta e vai até a casa de Judas, lá na rua direita, não é isso? E procura por um homem chamado Saulo. Ele está orando. A dica, a senha, quando você entrar, pergunta por ele, ele está orando. Deus é lindo, não é, gente? Ele está orando. Agora presta atenção no versículo 12, que nós já lemos inicialmente. Deus está falando com Ananias, amém? Deus está dizendo assim, ele teve uma visão. Esse Saulo, essa pessoa que você vai procurar, ele teve uma visão, mas ele está cego. E nessa visão, Deus está conversando com quem? Com Ananias. E nessa visão, Ananias, apareceu um homem chamado Ananias. Deus está dizendo para Ananias que Paulo teve uma visão, cego, mas viu um homem entrando ali onde ele estava, e o nome desse homem e o nome desse homem é Ananias. Enquanto Saulo está tendo essa visão, Ananias está tendo uma visão também. Deus está dizendo, ele está orando, e enquanto orava, teve uma visão. E nessa visão você está indo lá. A visão que Saulo está tendo, aparece um homem, e esse homem é você. Ele viu você entrando e impondo as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias vai responder lá no versículo 13, Senhor, Saulo de Tarso, Senhor, muita gente tem falado dele, muita gente fala dele a respeito de como ele é maldoso, muita gente fala de todas as maldades que ele tem feito com quem crê no Senhor, muita gente fala das maldades que ele faz com todo aquele que é teu discípulo, que é teu seguidor, que crê no Senhor. E agora, ele está aqui em Damasco, com uma procuração. Ele está aqui em Damasco, com certeza, com uma autorização. Eu não sei como que Ananias ficou sabendo disso. Talvez os boatos, talvez, não sei. A notícia corre, né? Ele está aqui. E ele com certeza, vai prender os seus servos. Mas o Senhor vai falar no versículo 15, vai falar assim, eu sei, mas vá, porque eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. E o versículo 16 diz assim, e eu vou mostrar para ele, para esse homem que você vai lá restaurar a visão dele,
quanto ele deve padecer pelo meu nome. E a partir do versículo 18, 19, não lembro agora, tem um subtítulo, não sei se está na sua Bíblia. Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Deus vai usá-lo como instrumento nas suas mãos. Deus vai usá-lo como ferramenta preciosa. E não está gravado esse som. Esse louvor que não é do Senhor, para o Senhor. Ele vai parabéns de novo aos São Paulinos, né? Já que estão gritando aqui nos meus ouvidos, né? E é isso aí. Onde que eu estava mesmo? Ah, sim. Ele vai sofrer muito pelo meu nome. Vai ter que padecer pelo meu nome. Ele passa, agora lembrei, ele passa de perseguidor a ser perseguido. Então Ananias, no versículo 17, entrou na casa lá de Judas, pôs as mãos sobre Paulo. Quando eu li isso aqui, eu ri. Quando Ananias estava conversando com Deus, na visão, discutindo ali com o Senhor, discutindo no bom sentido da palavra, conjecturando as coisas, ele depois diz, mas Saulo, esse homem é um perigo. Mas quando ele chega em casa, ele fala, Pai do Senhor, irmão Saulo. Está na Bíblia, no verso, eu acho que é do 17. Saulo, meu irmão, paz do Senhor. Eu, hein? Saulo, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. E já foi logo mandando, né? O Senhor que você se encontrou no caminho, me mandou aqui, e eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão, e ele pediu para mim orar por você, para que você veja de novo e seja cheio de Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Já deu o recado logo. Aleluia. E no mesmo instante, você veja aí no verso 17, né? No mesmo instante, ele pôde ver de novo. Muito bem. Deixa eu entregar uma mensagem para você, nesta noite. Provavelmente, Saulo, ele cresceu orando, porque, como um judeu dedicado, estudioso, nós não temos tempo para entrar nessa questão. O pastor Freitas, que vem com os estudos das cartas, especialmente as de Paulo, um dia nós podemos falar sobre isso. Então, como ele era fariseu, um judeu, né, culto, que considerava herético o movimento dos seguidores de Jesus, ele então decide perseguir os cristãos. E que eu acho interessante é que a Bíblia fala que Paulo ficou cego, sim ou não? Ele não viu nada depois que, quando ele caiu em terra, ele curvou-se no meio daquela luz brilhante, só ouvia a voz e falava com a voz. A Bíblia fala que quando ele abre os olhos não vê nada. E a partir daí foi conduzido, foi ajudado, foi guiado para chegar até Damasco. Você lembra disso? Então, durante 3 dias, ele sem enxergar absolutamente nada, a Bíblia fala que ele jejuou, que ele orou. Por quê? Acredito, e que nesses 3 dias, ele deve ter orado muito mais, tanto quanto ele já havia orado antes. Por quê? Porque eu penso que ele orou bastante nesses dias, porque ele está agora, certamente, analisando a sua vida. Porque até então, ele acreditava que estava fazendo o que era correto, ou seja, ele achava, na minha concepção, ele achava que era correto perseguir e prender os cristãos. Mas agora, depois desse encontro, desse susto que ele toma nessa viagem, chegando agora em Damasco, ele agora percebe, ele fica sabendo que, na verdade, ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Posso falar uma coisa para você? O nosso Senhor Jesus, ele sabe, ele compreende e ele se interessa por cada um dos seus filhos, cada um de nós. Amém ou não?
Jesus se interessa por todos nós. Aleluia. E quando você chora, não vão me perguntar a base teológica para isso, mas eu acredito que enquanto você chora, Jesus chora também. Quando você está triste, Jesus se entristece também. Jesus se compadece de você, porque o texto é claro, e não é no Antigo Testamento, aqui diz assim, ó, você, Saulo, está perseguindo meus seguidores, e quando você persegue os meus seguidores, você está perseguindo, na verdade, a mim. Você está entendendo como você é importante para o Senhor? Como você é importante para Deus? Mas vamos lá. Enquanto enquanto Saulo orava, e se eu chamar Saulo de Paulo, você vai entender, né? Deus disse para Ananias que fosse lá. Muito bem. Então, quantas vezes, irmãos, Deus permite que passemos por situações escuras na vida? Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos em situações, estamos atravessando circunstâncias, processos, porque Deus tem um propósito, Deus quer que cada um de nós chegue a um ponto, chegue a um patamar, mas nem sempre Deus te leva direto para esse ponto, para esse patamar, para esse final. Deus tem seus processos, Deus tem seus caminhos. E a grande questão, o grande desafio para nós hoje não é somente entender o propósito que Deus tem para nós, mas o processo que vai nos levar a esse propósito. Quem está entendendo? Os caminhos que terão que ser percorridos para chegarmos até esse ponto. E quantas vezes nós não vemos nada? Quantas vezes, pastor Freitas, nós oramos e não temos sinal, não tem resposta, não temos ajuda? Quem já passou por isso? 4 pessoas, o restante está mentindo. Estou brincando. Brincadeira. Quantas vezes nós passamos por situações que nós queremos uma resposta e ela não chega? Fala a verdade, quantas vezes você clamou e a resposta não veio? Ainda tem gente mentindo. Brincadeira. Quantas vezes nós não vemos ajuda? Viu? Mas assim como Jesus apareceu a Saulo em sua escuridão, nessa escuridão, Jesus tem um objetivo. Qual é, pastor? Chamar a nossa atenção nessa escuridão e realizar uma reviravolta miraculosa na nossa vida. Irmãos, eu creio nessa palavra. Eu acredito nisso. Eu estou pregando para mim hoje e Deus me autoriza a compartilhar essa palavra com você. Aleluia! Alguns momentos, Deus permite que enfrentemos ou passemos por situações escuras. Mas isso não significa que, essa permissão dele, não significa que ele virou as costas para nós. Ele vai tratar de Saulo. Saulo vai se tornar daqui a pouco em Paulo, e ele passa a ser o maior dos apóstolos do Novo Testamento. Passa a ser o maior escritor do Novo Testamento, autor do Novo Testamento, das cartas, principais cartas do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Então, mas Deus permite isso porque Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito. O que é, pastor? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de Deus? É fazer eu e você enxergarmos as coisas da vida com a sua ajuda. Aleluia, isso é lindo, isso é lindo. Muitas vezes Deus escurece tudo em nossa volta. Muitas vezes nós não temos uma resposta, não vemos uma saída. E Deus não está, pastor Freitas, de braços cruzados, inerte, voltando as costas para nós, fingindo que não sabe de nada. Não, Deus não tem esse caráter. Deus não tem esse estilo. Aliás, Ele tem um estilo próprio.
Mas Deus, Ele está enxergando, na verdade, quando nós estamos passando por alguns trechos de terras, de areia movediça, quando nós estamos passando por meio de ventos contrários, quando nós estamos passando pelas escuridões, é isso? Da vida, pelas trevas da vida, não significa que Deus está distante, que Deus está alheio a isso tudo. Ele está no controle. Eu sei que essa frase é a mais falada dos últimos dias, mas Deus está no seu absoluto controle das coisas. Amém ou não? Só que nós estamos vendo nada. Tudo é escuridão. Mas por quê que Deus permite essas situações? Porque Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo nessa fase da vida. Ele quer fazer com que eu enxergue as coisas da minha vida com a sua ajuda. Eu quero lançar uma palavra profética para quem está em casa e para quem veio cultuar o Senhor nessa noite. Deus está se movendo, Deus está se mobilizando para fazer você enxergar essas coisas que estão te atribulando, para fazer você ver que no meio dessas tribulações, Ele virá com a sua ajuda. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Mas Paulo também não via nada. Sem a ajuda de Deus, tudo é escuridão. E nesses momentos de escuridão absoluta, nós devemos fazer como Paulo fez. Como Saulo fez. E o que Saulo fez? A Bíblia me mostra, e na sua também, que Paulo orava com fervor. Deus quer que o que aconteceu com Saulo aconteça conosco também. Ao orarmos com fervor, nós teremos a nossa visão espiritual restaurada e a vontade de Deus será feita. Aleluia! Nós cantamos hoje pela manhã, durante a ministração do louvor, que a vontade de Deus, assim como ela é no céu, seja também aqui na terra. Aleluia! Que a vontade de Deus prevaleça, assim na terra como no céu. Quantos estão debaixo da vontade de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Nos momentos escuros da vida, na escuridão das circunstâncias, das ocasiões, situações, na escuridão dos tempos, na escuridão dos períodos, porque nós passamos por períodos escuros. Todos nós, pastor, passa por período escuro. Mas pastor, não ora. Ora, irmão, mas mesmo orando parece que, né? Às vezes passamos. Nenhum de nós é blindado de uma forma que nós estamos imunes, né? Somos impedidos de sermos atingidos por algumas trevas, por alguma escuridão. Quando eu digo trevas, não é no sentido maligno. Trevas, você não vê resposta, você não vê saída. Mas nessas horas, em oração fervorosa, são nessas horas que nós enxergamos o agir poderoso do Deus. Aleluia, aleluia. E quando nós estivermos orando, Deus vai visitar você poderosamente. Eu creio nisso. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, Deus vai te visitar poderosamente e a sua visão espiritual será restaurada. Aleluia. Quando eu digo assim, visão espiritual restaurada, é importante que você não foque as coisas que estão acontecendo, mas foque as coisas conforme você está crendo. Eu penso que esse é o grande desafio da época que nós estamos vivendo. Eu tenho tentado vir com outros assuntos, mas esse é um assunto que está, o meu coração está envolvido, para nós não nos desesperarmos com as coisas que estão acontecendo, mas descansarmos nas coisas que nós estamos crendo.
Esse é o desafio, querido. Paulo teve uma visão espiritual restaurada. Saulo teve uma visão espiritual restaurada. Enquanto ele estava na escuridão, ele viu um homem chamado Ananias entrando na casa onde ele estava. Ele viu direitinho, enquanto Deus estava revelando, se manifestando em visão para Ananias, estava revelando para Paulo que estava orando no outro canto. Paulo não enxergava absolutamente nada em sua volta, mas ele tinha uma visão espiritual apurada, aleluia. Ele não via nada no natural, mas ele estava tendo um conhecimento, uma revelação espiritual incrível. Deixe-me lançar uma palavra sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Não se desespere por aquilo que está acontecendo, mas descanse naquilo que você crê. Quem crê que Deus está cuidando dos detalhes, dos pormenores da nossa vida, diga amém. Aleluia! As notícias vêm na palma da nossa mão. E as notícias que chegam, elas são desanimadoras. As notícias vêm como bombas, como dinamites, e elas vêm com um potencial para nos desarmar, para nos destruir, para nos fragmentar. Essas bombas atiradas do inferno contra nós são milhares, centenas de milhares de mísseis contra nós. Mas deixe-me falar uma coisa para você. Deus tem uma tecnologia divina, uma tecnologia espiritual, são mísseis espiritualmente falando, que da mesma forma como esses mísseis que são atirados contra nós, Deus aciona essa tecnologia divina e saem uns mísseis que são outros mísseis, outros equipamentos que são capazes de desarmar esses mísseis, de neutralizar esses mísseis, e esses mísseis, você está entendendo o que eu estou falando? Nenhum deles vai te alcançar. Pastor, de onde o senhor tira isso? Salmo 91. 10 mil mísseis de um lado e outro mil do outro. 11 mil só. Agora, como pode 11 mil mísseis, 11 mil problemas, 11 mil situações contrárias sendo atiradas contra você com pontas para te destruir, apenas um alvo, 11 mil flechas, e você não é atingido por nenhuma delas? Como que isso acontece? Deus tem também uma tecnologia divina capaz de neutralizar os mísseis que são atirados contra você. A mesma coisa que está